gente, hoje nós estamos aqui com uma pessoa super mega especial, que é um querido, meu e da Aline. É a nossa segunda casa, a casa dele. Porque afinal é quase o quintal da nossa, né? Nós estamos aqui com o seu Denilson, que é o proprietário do Blend Mineiro e uma pessoa que tem uma super história de vida que a gente não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês, porque ele já passou muito perrengue. Mas qual é a nossa mensagem? Tudo Relaxa. passa, tudo passa. Tudo passa. Então, dá teu joinha, dá teu like. E nós gostaríamos também de agradecer aqui o Amanda Beauty, que a gente faz o quê no domingo? Vai para Amanda vai, Beauty. depois vai comer no Blend Mineiro. Exatamente. Assim que a gente faz. Que delícia. Então, você quiser aproveitar o seu domingo, tá lá o Amanda Beauty, maravilhoso, sempre a deixar os nossos cachos Realçar prontos nossa beleza, realçar nossa para beleza. a semana. E depois a gente relaxa tomando cafezinho, comendo aquele melhor bolo de laranja da cidade. E o pão de requeijão, que é uma delícia. Eu gosto do salpicão. E com vocês, o seu Denilson. Seu Denilson, se apresente. Quem é Denilson? Diga pra gente. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Eu fico extremamente feliz, né? É uma experiência para mim ímpar de estar aqui. É o primeiro podcast, seu Denilson? Meu primeiro podcast. Ai, mentira! A Que minha- legal! Inaugurou. A minha vida é muito dinâmica e talvez pouco de rede social. E aí agora eu estou me transformando no modelo empresarial que eu tenho que estar na rede social e isso tem sido muito fantástico. É porque CPF conecta com CPF, né? É. Olha, então meu nome é Denilson da Fonseca Coutinho. Eu sou nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 51 anos, casado há 23 anos, mais 5 de namoro, 28 anos com a minha esposa. 2 filhas, uma de 20, uma de 21. Minha esposa é médica aqui na cidade. Minhas filhas estão 2 estudantes de medicina, uma aqui na cidade, uma em Brasília. E eu vim para Manaus há 8 anos. Tem 8 anos que eu estou no Amazonas. Eu vim trabalhar na mineração Taboca. Então, hoje eu sou gerente de desenvolvimento lá e tenho uma vida muito maluquinha para o lado do empreendedorismo, né? Já tive outros negócios. Então, depois que eu passei a ter em Manaus, como eu gosto muito de comer e comer bem, e como eu tenho a oportunidade de visitar muitos lugares bacanas, muitos lugares, ou no Brasil ou fora do Brasil, eu sempre gostei muito de café. E eu tomo muito café ao longo do dia, visito muitas cafeterias, não importa se é concorrente, ou eu vou tanto em Juiz de Fora, quanto em Manaus, quanto no Brasil todo, onde eu estiver viajando. E eu gosto muito do sabor, né? Então, eu gosto da textura, do sabor, se tá bonito, se é aquele bonito tem. Então, eu não vendo café, eu vendo sabor. Então, o blend, eu falo que o paladar não retrocede. Depois que você passa a comer bem, você não quer voltar atrás, você não quer comer pior. Então, é o seguinte, a minha grande discussão hoje na cafeteria, eu comecei com 4 funcionários, o blend foi crescendo, depois a gente comprou uma padaria, hoje nós temos 64 funcionários. Então, temos uma cozinha industrial, temos 5 chefes de cozinha, temos uma equipe de barista, gerentes, nutricionista, tem uma equipe toda completa dedicada a sabor. E como eu viajo, eu fotografo, eu filmo, eu tento passar a textura para as pessoas da minha equipe que não está comigo, mas que eu tenho que trazer isso para eles poderem colocar. Então, e acontece um negócio muito interessante, que eu vejo outras cafeterias me acompanhando e tentando assim, eu lancei isso, eles vão lá, passam um tempinho, eles lançam aquilo. Só que na hora que eles estão lançando, eu trabalho sempre com planejamento de 2, 3 meses já de outros lançamentos. Então, eu estou em constante lançamento e planejamento. O tempo todo planejando o que eu vou lançar, o que eu vou vender, o que eu vou colocar de gostoso. E aí, Obrigada. Isso é muito diferente. A gente adora. Obrigada, a gente E uma percebe. coisa muito interessante é que a gente tem aquele livro do Oceano Azul, né? Então, o livro do Oceano Azul, ele fala muito disso, de você estar à frente. E esse você está à frente, as pessoas estão vindo atrás ali no Mar Vermelho, né? Brigando pelas coisas que, na verdade, para você não vai mais ser novidade.
já vai ser o próximo passo. Essa mente do empreendedor, ela é muito legal. E a gente vê isso. Seu Denilson, conte aqui pra gente. Quais são as características que o senhor enxerga em si, e que o senhor acha assim, que são fundamentais para essa visão empreendedora que o senhor trouxe agora, como essa questão. O que eu estou fazendo está ótimo, mas eu não quero ficar aqui nesse ótimo. Eu quero buscar o excelente, o sensacional, o uau do cliente. Talvez, eu acho que o grande diferencial, talvez eu contar um pouco da minha trajetória, que vai assim, tipo, qualquer um vai conseguir fazer isso? Dificilmente. Porque, assim, não é só assim, vou abrir uma cafeteria. Você abre 80% das empresas quebram no primeiro ano. Uhum. Abrir um CNPJ novo, normalmente 80% quebra isso. No segundo vai quebrar os outros 20%, vai sobrar 1, 2%. O diferencial não é só ter o dinheiro para abrir, e sim como você vai conduzir. Porque quando vai na loja, você só está vendo o topo do iceberg. Tem todo um arcabouço por trás. Então é o seguinte, quais são as características, por exemplo, que hoje me faz um diferencial no que eu tento trabalhar? Na minha carreira, eu tenho mais de 25 anos de profissão como engenheiro. O que o tempo todo eu fiz? Eu trabalhei a questão de benchmark. Então, o que eu conduzia para as grandes mineradoras, metalurgias que eu fazia no país? Benchmark. O que o outro faz melhor que eu não faço? Eu viajei mais de 20 países buscando tecnologia diferente. Fiquei uma vez 30 dias em Taiwan em treinamento e capacitação para trazer uma nova tecnologia para o Brasil. E isso foi diversas vezes. Então, é o seguinte, o que eu trago hoje? Tudo aquilo que eu fiz num outro modelo de negócio, eu faço para no modelo existente. Então, o que eu faço no modelo existente? O que o outro faz melhor do que eu? Como eu alavancar meu negócio? Como eu vou deixar meu cliente mais feliz? Como eu vou deixar ele mais satisfeito? Então, no modelo que eu trabalho, não gostei do suco, troca, quer um outro melhor? O que eu posso fazer para te deixar? Então, é o seguinte, eu não fico amarrado a picuinha de R$1, R$2, R$5. Não, isso não faz diferença. O que faz diferença é a alegria do cliente. Se o cliente está feliz, se aquilo eu conseguir transportar o sabor, então tudo eu provo. Eu provo tudo, eu verifico tudo. Eu lancei um caldinho de feijão. Uma delícia. Foram 10 receitas até... Mas eu nem vi se ainda tá. Eu lembro que eu fui lá uma vez e tomei. Tem. Ainda está no cardápio, Mas né? eu fui 10 fórmulas diferentes até eu chegar no paladar que eu queria. Não, e o cheesecake? O cheesecake, olha o cheesecake, que coisa Aquele interessante. cheesecake, ele tem uma memória afetiva para mim. Ele é um cheesecake que ele lembra muito o cheesecake de quando eu era criança. Ia para São Paulo com 6, 7, 8 anos de idade, tinha o Viena. E a gente só comia, aqui em Manaus não tinha cheesecake, só tinha cheesecake no Viena de São Paulo. E aquele cheesecake, assim, é exatamente o que eu comia. Que legal. Mas é a repetição, é usar os mesmos insumos, é tentar manter uma equipe mais coesa, é a seleção, não é trabalhar preço, não é trabalhar diferença de produto, é qualificar o produto e continuar com o mesmo produto. Você pode até trocar o produto no desenvolvimento de uma nova fórmula, mas você não pode ficar abaixar o custo, abaixando a qualidade do produto. O cliente não quer isso. Para o cliente hoje do blend, a exigência é muito grande. Ele sabe que eu vendo sabor. Eles estão vendendo sensações, emoções. Eu não tenho uma cadeira voltada para fast food. Eu tenho uma cadeira para o pessoal passar a tarde, para sentar, para conversar. Trabalhar. Eu vendo emoções. Não, é a experiência da louça. Isso é uma paixão minha. Conta aquela história da louça, da moça que queria... Não, aí teve um caso muito interessante, né? Esse é assim... muito eu sou legal. vidrado em louça, então eu acho que a louça... vou colocar uma louça com o nome blend. Besteira. Para mim é o seguinte, é a experiência. Então eu tinha acabado de comprar um jogo de umas louças modelo chá inglês, linda, linda, linda. Aí chegou um casal, o casal foi lá, eu fui servir o casal com aquela louça, ela deu aquela cutucada no marido e falou assim, é essa louça que eu queria que você comprasse. Eu, para proteger o marido, imediatamente, por isso que você tem que vir aqui todo dia, você já vai ter sem ter custo.
Mas é a experiência da louça. Eu acho que a louça faz diferença. Por exemplo, você vai nos lugares, aí o pessoal te entrega um copo de requeijão, um copo parecendo que é aquele copo de requeijão para você tomar uma soda italiana. A soda italiana, se você olhar a taça que nós servimos hoje, é algo assim que... A soda eu já utilizo insumos europeus de primeira. É uma delícia só. Ela já é uma maravilhosa, mas quando eu ponho na taça, nas condições, ela fica Ela diferenciada. tá perfeita. Ela fica perfeita. Aquele coutinho é maravilhoso. A minha mãe é viciada. É mesmo, é o que eu sempre tomo quando eu vou O Coutinho lá. foi uma homenagem É o da Coutinho. equipe para mim, Ai, que lindo. que eles queriam ter alguma coisa no meu nome, e aí eles fizeram, e eu provei, eu achei maravilhoso, e aí Que fofinho. ficou e emplaca, e esse vento assim, igual água, é um negócio maravilhoso. E é interessante, assim, a equipe, ela é tão atenta, sabe? Assim, porque você percebe que o empreendedor, ele transfere aquele conceito, né, para a equipe. Então, o líder, ele sempre vai transferir conceitos e modelar o comportamento. Então, eu tenho, assim, eu não gosto muito de copo. O nosso copo é lindo, amiga. Mas, assim, eu sou muito fã de taça. Então, quando eu chego lá, eles me conhecem tanto que todos os atendentes me servem em taça. É isso mesmo. Eles não trazem copo. E isso, assim, é tão gostoso de você ver, você identificar, né? Que você percebe o carinho que a equipe tem, é uma reprodução do mindset que foi passado pela liderança. E vocês sabem um negócio muito interessante que acontece? Que é o modelo que a gente passa para eles. Porque quem manda é o cliente. Só que cada cliente é um cliente. Cada um tem o seu paladar. Então, vou falar o seguinte, o padrão do café com leite é esse. É esse normal. Mas para o cliente A é do jeito diferente, do B é diferente, do C é diferente, porque eles já são clientes assíduos e cada um quer mais leite, menos leite, mais quente, mais frio, na taça tal, no copo tal. A equipe nossa já sabe que a maioria dos nossos clientes já estão conosco há 3, 4 anos. Já ia falar. E aí a Desde gente... quando era na outra esquina. Ele da outra Quando era esquina, no outro shopping. lugar. E aí, com isso, a gente já percebe essas diferenças e aí fica esses detalhes. Por exemplo, assim, azeite. Azeite, eu uso um azeite europeu, um grego. Então, eu uso porque é paladar, é sabor, É diferenciado. é muito diferenciado. Eu sou uma cliente que consumo... Eu sou muito fiel ao que eu gosto. Então, eu não sou daquela cliente que experimenta muito. Eu sou daquela que, se eu gostei de alguma coisa, eu vou para aquele lugar comer aquela coisa. Então, as meninas, elas já me conhecem, elas sabem que eu sempre peço o pão de requeijão para mim e o cuscuz pro meu filho. E que no cuscuz que eu peço do meu filho, não vinha o leitinho. O leitinho vinha no maior, o menino não vinha, tipo, uma coisa assim. Mas elas sabem que o Edu gosta. Elas sempre trazem o leitinho pro Edu. Elas já sabem. Né? Não tá ali, mas elas trazem, porque elas sabem que eu sempre peço. Então, é esse detalhe de você se sentir em casa, né? E de você se sentir especial, Eu ele me não sinto tem na varanda preço. de casa. É, a gente sempre se encontra lá, a gente gosta de lá, faz Mas- parte da nossa... Mas o modelo que a gente passa, o modelo que eu passo para eles é o seguinte, que lá é uma área para co-work, que a gente tem que fornecer internet para os clientes, que tem que fornecer tomada, que eles têm que sentir o modelo em casa. Eu tenho uma cliente que está comigo também indo para 4 anos. Eu diria que eu sou a cozinha dela. Eu sou a cozinha terceirizada. Então, assim, todo dia ela janta comigo. Todo dia. Então ela fala assim, eu vou ter que comprar, buscar, fazer, não sei o que, nesse mundo dinâmico. E nada como você chegar no lugar que as pessoas já te conhecem, já sabem o ponto que você quer, a textura. É interessante que o Guilherme, né, o meu filho de 14 anos, ele gosta muito de sanduíche de carne, né? Aí eu não me lembro qual foi a circunstância que a mamãe, sabendo que ele gosta do sanduíche de carne, trouxe um sanduíche aleatório, né? Que não era o sanduíche de carne de lá. Aí ele foi assim, obrigada, vó, comeu assim, né? Mas não fez muita festa, muito oba-oba, né? Aí ela disse assim, ai, meu filho, olha, a vovó trouxe para você que a vovó sabe que você gosta de sanduíche de carne. Ele disse, não, vó, eu até gosto de sanduíche de carne, mas eu gosto mesmo do sanduíche de carne lá do Plate. E quando a gente foi no restaurante concorrente lá,
Ele estava com tanta vontade de comer que ele disse: mãe, eu posso ir lá comprar? Eu disse: meu filho, você vai trazer a comida do outro local que é pro restaurante. Não, mãe, eu como aqui escondidinho, então eu como quietinho. E a criança não mente, né? Não. Não, criança, o paladar infantil é uma coisa que você não disfarça. Não. Mas, assim, por trás dessa questão, né, de você servir, de você ter um propósito, de você beneficiar o outro, a gente percebe que existe uma característica muito grande de personalidade, né? Que as pessoas hoje, elas não sabem servir, elas querem ter o lucro do negócio, elas querem olhar o faturamento e não olhar a experiência que você está passando. Então, isso eu vejo que é um grande diferencial na sua visão do empreendedorismo. E quando o senhor resolveu assim, se erradicar no Amazonas, porque tem uma vida, né? Já tem a esposa médica atuando aqui, as filhas, tudo. Como foi ter que lidar com uma realidade tão diferente, já que o senhor vem de Minas, passou por Goiânia, que o senhor falou que já morou lá, né? E se adaptar a uma cultura do norte e trazer esses valores do café na terra do Tucumã com tacacá. Me conte. Então, assim, é uma pergunta, talvez, uma maravilhosa pergunta. Eu acho que primeiro, primeiro eu amo o calor. Eu não gosto do frio. Olha, um mineiro diferente, Então, que mineiro assim, geralmente não gosta. eu vou no frio, passar 2 dias e vou embora. Ok, isso é uma beleza. Mas assim, no dia a dia, se acordar com frio, botar o pé no chão gelado, geralmente poucas casas são adaptadas, cidades não são adaptadas a um frio tão intenso. Então, assim, essa é a primeira. Assim, tanto eu quanto a minha esposa gostamos muito do calor. Ela é mineira também? Mineira também. Nós conhecemos na universidade, namoramos, casamos, estamos um tempão juntos. Mas o senhor fazia engenharia, né? Eu fazia engenharia, a minha esposa fez farmácia bioquímica, eu sou estudante de Ouro Preto, Minas Gerais. Aí eu fazia engenharia metalúrgica, minha esposa fazia farmácia e bioquímica, depois ela se formou com bioquímica e lá na frente depois ela fez medicina. Aí, quando ela foi fazer medicina, eu já tinha 2 filhas. Ela a vida nossa foi sempre muito intensa. Então, por isso que relaxar não é tão fácil, é intenso, é intenso. Mas aí o que aconteceu? Quando nós viemos para Manaus, que tive a oportunidade de vir trabalhar aqui em Manaus, teve algo muito gostoso que aconteceu no prédio que a gente estava morando. Primeiro, assim, o que eu fiz? Como minha esposa, eu ia ficar viajando muito, e a minha esposa tinha que ficar, eu fui escolher a localidade mais próximo de escola e mais próximo da região hospitalar. E aí eu fui morar num condomínio chamado Solar Maria de Nazaré. Sim. E houve algo muito gostoso. Qual foi algo gostoso? Quando nós recebemos, a gente foi muito bem atendido lá, e a gente começou a frequentar a igreja Nossa Senhora de Nazaré, e na primeira semana nós já ganhamos de sorteio a Nossa Senhora de Nazaré. Que lindo! Olha que lindo! E aí, aquilo foi acontecendo e foi assim, parece muitas graças, muito presente de Deus. Começamos a fazer, todo mês tinha um jantar num apartamento, fazendo uma novena. E isso, assim, isso nos deixou Foi muito acolhedor, né? Extremamente acolhedor, porque eu, apesar de ser de Belo Horizonte, eu morei 16 anos em Juiz de Fora. Por isso que eu acabei em Juiz de Fora. Eu tenho uma filha que minhas filhas praticamente, uma nasceu em Juiz de Fora e a outra praticamente cresceu em Juiz de Fora, porque a diferença é um ano e 3 meses. Aí, dentro dessa conjuntura toda, nós fomos recebidos e extremamente por muito carinho, ser muito amado pela vizinhança, pela comunidade e por uns casais amigos que eu acabei adquirindo aqui. Então, assim, isso me gerou Fala assim, você gosta de Manaus? Eu amo Manaus. Está preocupado em sair de Manaus? De maneira alguma. Mas aqui não tem problema. A gente pega um aviãozinho de vez em quando, vai lá fora e busca. Então, assim, Que gostoso, né? E tem algo muito legal. Por exemplo, com o negócio do comércio, eu fiz amigos, como vocês. Aí, nesses amigos, tem pessoas que vão no sábado só para tomar um café e bater papo comigo. Me manda o WhatsApp, me manda uma oração, me manda um bom dia. Tem um que me manda bom dia todo dia. Olha para você ver, é assim, mas é seu amigo de anos e anos? Não, são pessoas que eu adquiri uma amizade por conversar,
por falar de coisas boas, de sentar, de ouvir. Muitas vezes a pessoa senta querendo Mineiro falar não e você conversa. escuta. Mineiro faz dedinho de prosa. Mineiro faz dedinho de prosa, aí a gente faz o dedinho de prosa. Aí eu gosto muito de queijo, aí eu levo o queijo, eu ponho na mesa desse homem dos amigos, eu falo assim, vamos comer um queijinho? Um queijinho. Queijo. E o senhor parece que foi muito bem acolhido aqui e se sentiu em casa, né, na cidade. Eu também não sou daqui, mas me sinto em casa aqui, também me senti muito bem acolhida aqui. Eu acho que o nosso povo é um povo muito acolhedor, muito carinhoso e muito diferente de outros lugares, né? Exatamente. Mas sabe o que eu percebo? Que você conseguiu se adaptar ao mercado daqui. Porque tudo que abre aqui, que não é costume, nem sempre permanece. É. E isso foi um diferencial seu, porque eu sou sua cliente há esse tempo todinho já. E percebo que o seu negócio, graças a Deus, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Ele fluiu e ele prospera. Toda vez que eu passo lá, que eu não consigo parar, mas que eu passo por lá, que eu vejo lá lotado, tão quanto o empreendimento da frente e tudo, eu fico muito feliz. E isso é muito difícil aqui, porque o nosso povo é muito maravilhoso, muito acolhedor, mas é uma clientela muito exigente, É isso mesmo. né? E que se você não mantém a qualidade, ele praticamente abandona aquele local e substitui por outro, Isso. né? Então, como E é é que o senhor interessante percebe? que a gente acompanha ele desde a esquininha que a gente ficava em pé esperando mesa. É. E que ele conseguiu adaptar, porque é um outro negócio, Isso, né, uma outra exatamente. marca. Ele conseguiu se adaptar e fazer a dele e tipo assim, conquistar os clientes, né? Uhum. Então, como é que o senhor percebe que conseguiu manter essa clientela e conseguir mais, né? Num público tão exigente como o daqui? Eu acho que, Cíntia, primeiro a humildade em ouvir, porque muitas vezes o pessoal acha que montou um negócio que você já domina 100% das coisas, e muitas vezes não escuta quem você precisa escutar, que é o cliente. Claro que você vai ter que filtrar alguma coisa, porque assim, se eu lançar tudo que o cliente, cada um que me pede, eu vou ter um cardápio 3 vezes maior e eu não consigo. Mas assim, a gente tem que ouvir, tentar filtrar isso e tentar entender o lado dele. Então, várias vezes eu escutei de clientes, falei assim, olha, tudo seu é uma delícia, vou te dar um conselho. Eu ouvi 3 conselhos nesse período todo que eu estou com a cafeteria. Não baixe o padrão. Qual a mensagem dele? Ele falou assim, ó, geralmente o pessoal abre, aí o pessoal começa a entrar em crise financeira, aí troca o azeite, troca isso, troca aquilo, e vai reduzindo qualidade de produto, e você não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo sabor, e isso eu trabalho constantemente para ter o mesmo produto, né, para ter a mesma qualidade de produto, provar os produtos. Durante as compras, eu faço compras, então eu acompanho, então eu olho detalhe a detalhe, porque o sabor, ele é tudo. A textura. Não adianta falar assim, toda maionese é igual. Não é igual. Então, toda o ketchup vai ser igual, toda mostarda vai ser igual, todos os insumos, não vai. Então, é o seguinte, o cliente que eu trabalho é um cliente que ele tem um paladar refinado. Ele vai pagar mais caro por isso e ponto. Ele quer isso, ele não quer uma economia, ele quer tomar na taça. É interessante, o senhor falou agora dos insumos, aí falou de maionese, ketchup, não sei o quê, né? Para o senhor ver como é a percepção de valor. Uma das minhas 2 mães é chefe cozinha, né? Então ela pegou e preparou uma carne moída para fazer hambúrgueres artesanais. Aí ela disse assim, meu filho, pro Luiz, né? Que é o que gosta do sanduíche de carne. Você quer que a vovó faça o hambúrguer para você? Já estão prontinhos, tudo. Ele disse, não, vovó, vamos fazer amanhã. Hoje não dá para fazer, não. Aí ela, mas você não quer hoje, não? Porque para a gente comer esse hambúrguer, que é um hambúrguer especial que a senhora fez, a gente tem que ter uma mostarda boa, o ketchup bom, e a gente vai comprar aquele pão especial. Então, ele já tem, com 14 anos, a consciência de que ele adquirir os insumos adequados para poder consumir aquele hambúrguer que estava naquele nível, né?
Porque não era hambúrguer congelado que ele estava pegando de qualquer jeito. Pra viver aquela experiência Pra viver culinária, aquela né? experiência. Então, você forma um conceito, É um conceito. né? Um conceito de experiência que o cliente não vai olhar o preço, ele vai olhar o valor. Mas eu quero mudar, como diz no popular, vamos mudar aqui de canoa e vamos ver o seguinte. Teve uma coisa que o senhor falou que me interessou muito e que as pessoas, eu tenho certeza que também vão ter essas curiosidades de saber. O senhor falou assim, eu vim na mineração, sempre viajei muito. Então, olha só, a gente tem um casamento, né, onde a sua esposa veio com o senhor, ela não era médica, e ela foi sempre estudando e fez faculdade disso, daquilo, tudo, e as meninas crescendo, e o senhor viajando. Mas a gente está falando de um casamento que tem 23 anos. E de uma pessoa que não estava hoje, que, tipo assim, o senhor viaja, mas não é como passar um mês lá em Taiwan, né, que o senhor falou. Então, como é que você mantém a saúde do relacionamento? Porque o empreendedor, ele é muito focado nos negócios e muitas vezes ele esquece da família. E a gente percebe que um valor que o senhor trouxe na sua fala foi de valorizar a esposa, os filhos. Então, a gente percebe que esse é um valor importante. Como é que mantém um casamento de 23 anos? Me conte pra gente, que a gente quer chegar lá, né, A Aline? gente tá no A gente caminho. quer chegar, a gente está no caminho, vamos lá. Olha, eu acho que assim, quais são as conclusões que eu cheguei na minha idade hoje, com 51? E eu falei o seguinte, eu cheguei aos 50 e assim, quais foram as lições que eu tive depois que eu optei em casar? Então, por exemplo, primeiro eu curti muito a vida antes de casar. Então eu casei com 28 anos. Quando eu casei, eu já tinha curtido bastante, namorado bastante, tomei uma decisão. Então, é o seguinte, eu não casei adolescente porque de repente Aconteceu alguma surgiu coisa, alguma né? coisa e casei. Então, eu casei já muito mais maduro e muito coerente. E eu falo para minha esposa hoje, eu casaria com você de novo. E ela fala a mesma Que coisa para mim. lindo! Então é o seguinte, eu não acho que eu tomei nenhuma decisão errada lá atrás, eu acho que eu tomei uma decisão certinha. Hoje o meu aprendizado mostrou o seguinte, que você, sem uma família estruturada e sem uma religião muito consolidada na sua vida, você não é ninguém. Ah, tenho isso, tem nada, você não tem nada. Então quem acha que tem, isso é só questão. A vida é um ciclo. É um ciclo a vida e é um tempo muito curto aqui. O que gera uma diferença para nós nessa vida é que quando um dia que você estiver talvez no leito de morte, se você conseguir estar no leito de morte e com muito tempo, você pensa assim, o que eu agreguei valor nessa vida, o que eu fiz de diferente, quais foram as pessoas que eu ajudei, quais pessoas que eu alavanquei, o que eu trouxe de novo nesse mundo, o que eu pude ajudar alguém. Então, assim, eu trabalho com o seguinte, nos pilares da minha filosofia de vida. Assim, a família, para mim, é um pilar muito importante. A religião é um pilar importante. E você conseguir conciliar isso. Então, assim, como é que eu lido com isso? Evitando fazer besteira. Se você conseguir evitar fazer besteira, você já está no grande caminho. Como é que você evita fazer besteira? Não procurando besteira. Se você não procura, você não acha. Quem procura, acha. Quem não procura, não acha. Então, assim, por exemplo, toda semana eu estou em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte. Então, o que eu faço? Na minha ociosidade em São Paulo às noites, eu vou nos cafés, eu vou nos restaurantes. Mas você vai sozinho? Vou sozinho. Eu vou sozinho. Se tiver um grupo de amigos lá que trabalha comigo, um ou outro, assim, você quer ir comigo? Vou ali no restaurante conhecer. Esses dias eu tive o prazer de ir num restaurante chamado Sal. Maravilhoso. Ele é um já fui restaurante maravilhoso, ele é do Henrique Fogaça. É, muito bom. Falei assim, mas o que você foi fazer no Sal? Você tem uma cafeteria? Não, eu não tenho uma cafeteria, eu tenho uma cafeteria bistrô. Eu vendo almoço, eu vendo sopa, eu vendo caldo, eu vendo cuscuz, eu vendo tapioca. Eu fui ver o que tem de gostoso, o que eu poderia replicar. O sal é uma delícia. É muito legal, Sal. Então, por exemplo, eu comi uma eu fui carne. lá com o meu filho mais velho. Eu peguei uma carne com umas batatas rústicas. Eu falei assim, isso eu consigo implantar no blend. Isso. E eu gastei lá umas 2 horas
aí sim, eu senti a textura, o sabor, a fibra. Mindfulness. Mindfulness. Eu fiquei assim, olhando o ambiente, olhava para as E pessoas é um para ver se ambiente estavam bem felizes. simples, né? Um ambiente simples, E aquele gostoso. É a cara dele. muito simples. Um queijo coalho com linhaça, com mel. No caso dele é com mel, mas eu já estou querendo lançar o queijo coalho com melaço. E aí eu fui vendo assim. Então é o seguinte, num período que eu estou na ociosidade, que eu não estou na cafeteria, eu não estou por conta da engenharia, o que, que eu faço? Eu vejo o que, que eu posso alavancar no meu negócio. Então eu tenho um diferencial de poder olhar e eu gosto disso. Assim, você ama? Eu amo. Fim de semana. Pô, mas fim de semana você trabalha sábado, domingo lá, tal, assim. Você podia estar curtindo a vida? Podia estar curtindo a vida. Mas se eu fico tão ausente durante a semana, no fim de semana, eu preciso ouvir. Então, o que, que eu vou lá? Eu vou lá ver, eu vou lá usar as habilidades que Deus me deu. Ter o tato, ouvir e enxergar. Porque se a pessoa costuma fazer errado, no fim de semana eu vejo e já chamo atenção. Porque é rotina. A rotina do certo tem que ser rotina. Se a pessoa faz errado 5 dias, chega no sábado, eu pego fazendo errado. E o outro é você ter o relacionamento. Por que, que eu estou aqui? Porque gerou relacionamento. Verdade. Senão, eu não estaria aqui. Acho que a marca registrada tua, que você já deve ter percebido, mas você não mencionou aqui, é que você é muito comunicativo É e muito relacional. empático. Então, você deve trazer essa humildade de comunicação e de empatia para a sua relação com a sua família, na sua comunidade, né, dos seus amigos, da sua religião, tudo. E que é a mesma comunicação e empatia e humildade que você traz para o seu negócio, para a sua equipe e para os seus clientes. E talvez esse seja o teu tripé mesmo, de você ser empático, de você ser humilde e de você ser comunicativo. Porque você é muito assertivo, você percebe muito se a gente está bem, se a gente não está lá, né? No dia que a gente está estressado, no dia que a gente está trabalhando, no dia que a gente precisa, que a gente quer conversar, ou no dia que a gente não vai conseguir. E essa percepção do outro, essa empatia, né, em relação ao outro, ela é o diferencial na sua vida, em todos os pilares da sua vida. Profissional, pessoal, o teu pessoal familiar, espiritual, e de você com você mesmo. Porque, veja bem, você falou assim, ó, o tempo que eu tenho ocioso, eu vou fazer uma coisa que para mim é um autocuidado, que é ir comer uma coisa que eu goste, experimentar novidade, aprender uma coisa nova, um paladar novo, ver a reação das pessoas, porque você é muito empático, observador, você observa isso. Então, isso é onde você preenche o seu tempo, né? Faz com que seu tempo tenha qualidade e, ao mesmo tempo, por você amar isso acaba se tornando produtivo para o seu negócio. Mas é só um plus, É só um plus. né? É um plus, dá para ver que você ama a sua família, por isso que você se dedica a ela. Você ama o que você faz profissionalmente por um lado e profissionalmente pelo outro lado, de empreender. E você ama o que você faz. Então, você amar o que você faz é o primeiro passo para que você consiga adaptar a tua rotina e ser tão corrido, mas ao mesmo tempo ser tão prazeroso. As pessoas não podem não entender você, falar que você não descansa, que você não aproveita a vida, mas para você, você aproveita. Que você faz o que você gosta. Aline, eu percebi assim, é interessante porque o conhecimento nos leva, mesmo sem a gente querer, a gente tem uma visão técnica, né? Então, assim, mesmo que a gente não tenha tocado diretamente nesse assunto, você trouxe um componente do propósito, Isso. né? Do propósito tá ligado a você oferecer sensações, experiências e também uma reflexão sobre o legado, sobre o que eu vou deixar para esse mundo, né? E Quantas pessoas eu vou tocar e alavancar exatamente. na tua fala. Então, a gente tem nessa fala o propósito, a gente tem o legado, mesmo que, tipo assim, tecnicamente você não tenha parado para pensar, né, no que é o propósito ou o legado. E também tem uma coisa muito interessante, que é o flow.
porque ele falou do flow, né? Que ele passou 2 horas no sal, Observando. fazendo Mindfulness, vivendo agora, né? É. Mas assim, observando. Então, o flow, ele é um conceito do Mihaly, que é um O pai estudioso, é um né? dos pais da psicologia positiva. É o pai da psicologia positiva, e ele falou de todos os pilares, né? Da psicologia positiva. Espiritual, relacional. E aí a gente percebe assim, que quando as pessoas, elas não precisam nominar, mas elas precisam ter aquela consciência de que aquilo é importante para elas. Então, muitas vezes, quando a pessoa busca a nossa ajuda profissional, ela vem, eu percebo muito isso nas pessoas, eu Denilson, muito. As pessoas não têm propósito de vida. Elas não sabem por que elas existem. Elas não sabem por que elas acordam. Elas não sabem por que elas saem da cama. A questão do legado, né? A pessoa não sabe nem o que ela vai fazer para ela, quanto mais o que ela vai deixar na memória das pessoas que cruzaram o caminho dela. Então, é muito assim interessante como a gente percebe uma pessoa que está ali, que tem as suas ansiedades, como todo empreendedor tem, que tem os seus dias que vai dormir melhor ou pior, como toda pessoa tem, que tem um dia que não está com vontade de rir para todo mundo e tem um dia que está rindo para as paredes. Porque, gente, é muito importante a gente pontuar uma coisa, Aline. Emoção é natural do ser humano. O sentir Tristeza normal. é uma emoção natural, raiva é uma emoção natural, eu ter alegria é uma emoção natural, e as emoções desprazerosas, elas são naturais. Agora, como eu vou lidar com aquela tristeza, como eu vou lidar com aquela raiva, é que vai ser o diferencial, que vai fazer com que eu ache a minha vida feliz ou infeliz. Porque eu estar triste hoje não me faz ser uma pessoa triste ou ter uma vida triste. Me faz experimentar um dia que as coisas não estão tão alegres assim. E quando, assim, o senhor vem falando de todos esses conceitos, a gente consegue encaixar assim na sua fala, pelo menos na nossa mente, que fica fazendo esse tipo de análise sem que a gente esteja mesmo querendo analisar a pessoa, porque é muito natural, né? Sim. Que tem todos os conceitos do que a gente busca hoje na ciência da felicidade, que é você ter... O que é você ser feliz? Você ter uma sensação de bem-estar, você achar que a vida vale a pena. E tudo que a gente trabalha, todos os pilares, todos os conceitos, foi exatamente o que o senhor trouxe para a gente numa lição de vida. De que observa a vida, observa cada momento. Preenche e o seu tempo com coisas que te fazem bem. E que cumprem o seu propósito. Que fazem né? parte do teu propósito. E as pessoas hoje elas não conseguem ver isso. Que o senhor de forma tão simples trouxe. Tão Essa simples. história de vida é uma... É uma lição de vida. lição de vida. É uma lição de vida. É uma forma, eu digo assim, não é a questão de mindset, é a questão da forma como eu escolhi e eu decidi ver a vida. E essa forma como o senhor decidiu ver a vida, servir as pessoas, é que faz um pano de fundo para a sua vida, que é a felicidade. Por isso que a tua vida tem sentido. Em todos os âmbitos. E é por isso que a gente encontra a vida das pessoas sem sentido. Porque as pessoas não sabem realmente porque elas levantam. Triste, né? Triste imaginar uma pessoa que levanta e sem um sentido na vida, sem pensar. Eu já levanto já pensando em tanta coisa que eu tenho que fazer. Mas nisso tudo também vem as dificuldades. Qual foi o pior momento assim, que o senhor passou na vida? Maior dificuldade, aquele momento que o senhor disse assim, nossa, tá pesado. Tá pesado. Olha, eu acho que foi no início da pandemia. Porque no início da pandemia, o que aconteceu? Quando eu adquiri o café, que a gente iniciou o café no Parque 10, o shopping tinha me feito um convite para eu ir montasse uma cafeteria lá no Ponta Negra. Né? E aí eu fui, analisei, pensei, repensei, analisei, repensei, falei assim, eu rasgo o dinheiro, não rasgo o dinheiro, porque assim, eu não ia ter dois, eu ia fechar aquele coisa, né? Então, eu tomei essa decisão e foi um toco de dinheiro que eu tive que fazer esse desembolso. E o que eu já tinha colocado no Parque 10, significativamente, era rasgar e coisa. E eu tive que tomar uma decisão. Eu rasgo aqui, ponho, vou, não vou. Sentei eu e minha mulher, fomos para o shopping, analisamos, pensamos. E ela falou assim, vão ou não vão? Vão.
Então foi assim, e sabendo que a gente já estava. Só que logo depois, antes de fazer isso, eu tinha comprado uma casa no Adrianópolis, que não deu nem financiamento, porque um advogado tinha quebrado as paredes todas, eu tive que comprar ela à vista. Porque eu ia abrir o blend no Adrianópolis, onde eu tenho a cozinha industrial. E eu tinha comprado uma casa muito grande, 750 metros quadrados, ia montar um belo restaurante lá, e aí eu estava assim, vou para Adrianópolis, vou para Ponta Negra, o que eu faço? Fico no Parque 10. Conclusão, mas eu já tinha investido lá e tive que tomar uma decisão de investimento. Vem a pandemia. Durante a obra, no meio da obra, eu fazendo obra, veio a pandemia e a empresa que eu trabalho para 30 dias e ela lidou de uma forma maravilhosa com isso. Mas todo ser humano naquele momento, porque o que você via naquele período? Você via que o povo Tava morrendo. Não tinha esperança, né? Sem esperança. Quem tinha empresa de turismo, acabou o turismo. Quem cantava, parou de cantar. Quem dançava, parou de dançar. Quem não existia nada. Quem tinha loja no shopping não podia abrir. Você ia no shopping, era um mausoléu, era tudo fechado, escuro, mofado, triste. Eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? E algo que nós não tínhamos um histórico. Eu tenho essa experiência, então eu vou conduzir desse jeito. O que você via? Mal o pessoal indo para o supermercado, morrendo de medo de ir para o supermercado. Eu perdi o meu sogro na pandemia. Nossa. Então, durante essa pandemia, ela devastou todo mundo. E eu estava numa situação muito complicada, porque a minha esposa é médica de UTI. Imagina o pavor, né? Então, eu estava na seguinte situação, apavorado. E falei assim, eu vou desabafar com quem, me consolar com quem? Não tinha. Porque olha o risco. Ao investir na casa, investindo no Ponta Negra, no meio da loja, tendo que sustentar uma equipe parada, não mandei ninguém embora, fiquei sustentando a equipe parada, e era uma equipe muito menor do que eu tenho hoje, mas tive que segurar a peteca da turma, porque falei assim, não, na minha visão, se eu estou empregado, a empresa ainda continua me sustentando, eu vou sustentar todo mundo. Não estou fazendo nada demais, é apenas um repasse de distribuição divina. Eu não vi outra maneira, a não ser rezar o terço. Todos os dias. E a minha oração era simples. Manter vivo, manter as filhas vivas, manter a esposa viva, que as minhas filhas terminasse o terceiro ano, que elas estavam no segundo e iam para o terceiro ano seguinte, porque a pandemia foi 2021, e que elas entrassem na faculdade e que eu ainda tivesse condições de arcar. E Deus foi maravilhoso. Eu estou vivo, minha esposa ultrapassou como médica. Quantos médicos nós vimos na televisão que morreram? Mas você não pegou Covid? Não, eu peguei umas 3, 4 vezes. Como todo mundo. Como todo mundo. Então é o seguinte, a minha mulher pegava, eu pegava. Ponto. Então, assim, eu peguei, minhas filhas pegaram, minha esposa pegou. Minhas filhas terminaram o terceiro ano, passaram tudo na faculdade, estão todas as duas fazendo medicina, né? Foi tudo na transição desse período. E eu saí vivo e não quebrei. Então, assim, tudo aquilo que eu coloquei na oração, todos os dias, sem exceção, Deus me deu de presente. Aí você vai falar assim, religião não é um pilar? Com certeza. É um pilar. Pilar espiritual é fundamental, assim, sem ele não funciona. Mas se eu ficar, porque no início você ficava vendo televisão o dia inteiro, vendo televisão, aí você ficava morrendo, tá morrendo, não sei o que, milhões. Contamina a tua cabeça. Contaminando tal. Contamina mesmo. Aí eu fiz algo também maravilhoso. Eu contratei um professor de tênis e todos os dias eu estava trabalhando home, todos os dias eu jogava tênis. Eu, minha esposa e minhas meninas com o professor. Olha, ficamos que legal. praticamente quase Família da Aline toda de tênis. A minha família toda de tênis. Ficamos praticamente 2 anos jogando tênis. Era a válvula de escape do meu marido também. Era a válvula de escape. Então é o seguinte, não ia para academia, não ia para nenhum. Então fazia o quê? Vamos jogar tênis. Aí então assim, jogávamos tênis. E mais, jogava tênis em família. Era um momento para vocês estarem relaxando. E o pessoal do prédio, alguns também foram. E aí
era um momento da gente rir. Então é o seguinte, isso foi a nossa... Quebrava aquela Isso foi a rigidez. válvula de escape. Então, qual foi o pilar? Então, você perguntou, qual foi o momento mais tenso? Foi esse. Qual que era o medo? Morrer. Uhum. Morrer, deixar minhas filhas órfãs, ver minha esposa morrer, de repente eu ficar sozinho com 2 filhos para criar. Então, o que segurou? Esporte. Tentar ter uma válvula de esporte para você tirar as toxinas, dar uma relaxada, esticar, Se movimentar. se movimentar, e um pilar religioso por trás, falando o seguinte, é possível, é possível. E eu falo assim, foi possível e deu certo. E a família, né? A gente vê a E, questão da foi a família, união o familiar. suporte. E foi a união familiar. Então, assim, foi um momento que nós nos unimos e foi um momento que nós juntos conseguimos sobreviver. Mas nisso ainda perdi o sogro, a minha esposa, imagina. Os meus sogros são 3 filhos, a minha esposa mais uma filha. Ambos médicos, todo mundo médico. Os marido e esposa médico. Então eu tinha praticamente, para tentar no hospital lá, tentando dar o suporte, praticamente 5, 6 médicos dedicados. Não adiantava ter médico, não adiantava ter dinheiro, não adiantava ter oxigênio. De repente, ia embora. Então, ou seja, não foi fácil. Foi um ano muito difícil, 20 e 21. Foi mesmo. E engraçado, porque provavelmente quem estiver assistindo você vai pensar, nossa, também foi para mim, né? A pandemia, ela foi um momento difícil para todo mundo. E a pessoa vai estar vendo você falar e o que você fez dentro das condições que você tinha naquele momento. Foi se apegar aos pilares que para você, até hoje, em todos os momentos da sua vida, são a sua base. São a sua, né, o seu tripé, na verdade. Então, você conseguiu pensar no outro, sendo empático, né? Focou na sua espiritualidade para te dar esperança e fé naquele momento, porque eu falo só, mas entre aspas, né? Só Deus mesmo naquele momento, que a gente estava perdido e sem esperança, e foi vivendo um dia de cada vez, fazendo dentro das suas condições o que você podia. Se movimentar, estar com a sua família e orar. E fazer o que podia. Então, o que entrava, eu podia ajudar a minha equipe assim, o que eu podia fazer era isso, eu não podia controlar o shopping, eu não podia controlar o vírus, eu não podia controlar nada. Somente aquilo. Então, aonde você se apegou. E você que está vendo a gente aqui hoje, passando por uma dificuldade na sua vida, tudo passa, sim, mas aonde você vai se apegar? Quais são as coisas que você pode fazer hoje, dentro das suas condições que você tem hoje, até você ter condições melhores, que você pode se apegar para enfrentar o que você está passando hoje, esse momento difícil? Aonde você pode buscar ajuda, auxílio? Pensa nisso, pensa quais são aonde você pode estar buscando isso, aonde você pode estar buscando ajuda. Ali, naquele momento, estava todo mundo perdido, não tinha certeza de nada. Foi um momento que o mundo inteiro não sabia nem para onde ir, o que fazer, o que tomar, como se cuidar. E estava todo mundo sem saber o que ia acontecer. Era o fim do mundo. Né? E foi o fim do mundo para muita gente, e foi o recomeço para outras pessoas, e descobrir que você tem formas, até que não acabe, você tem chance, tem esperança, e pode buscar dentro das suas condições algo para fazer, é libertador também. Porque ficar esperando o incontrolável ser controlável, é melhor você pensar no que você pode fazer ali, que está no seu controle para você fazer, deixando um dia de cada vez acontecer para as coisas irem fluindo. Então, foi mais uma lição de vida aqui que o Senhor trouxe para a gente, e provavelmente muitas pessoas vão se identificar com o Senhor nesse momento, porque foi um recomeço para muitas pessoas, né? Para muitas famílias. E o desespero de quem tem funcionários, né, para sustentar, foi terrível. Você não estava só preocupado com a sua vida e com a sua família, você estava preocupado com as famílias que dependiam de você. Como é que você alimenta essas famílias? Uma coisa interessante a gente observar é que a emoção é energia, né? A emoção é uma energia que está circulando ali naquele momento, e que a gente sempre pode trazer movimento para aquela energia. E quando a gente mobiliza, quando a gente se move, quando a gente se mobiliza, seja na atividade física, que seria uma forma preferencial, porque isso vai produzir neurotransmissores, mas você também pode ter atividades, né, que vão lhe ocupar de alguma forma e fazer essa mobilização energética.
e transferir isso, isso é uma coisa que ajuda muito. Então, se você hoje passa por algum processo difícil na sua vida, se você está se sentindo assim realmente perdido, parado, estagnado, pega essa chave, porque nós entregamos aqui nesse episódio dicas muito interessantes de você fazer uma ativação de fé, de você contar com as pessoas que verdadeiramente te amam, com a tua família, de você estar próxima dessas pessoas, de você mover-se, de você fazer uma atividade física, de você escolher que você vai dançar, você vai jogar, você vai escolher fazer alguma coisa que vai te mobilizar. E você manter a fé. Em Efésios 6 diz que a fé é a certeza do que se espera. Todos nós precisamos acreditar e ter a certeza de que existe algo maior do que nós, que existe um Deus que tem planos muito maiores e melhores do que os nossos, e que esses planos, eles estão certos na sua vida, porque você já nasceu vencedor e vitorioso. Basta acreditar, e acreditar é ter fé. Então tenha fé e relaxa. Tudo passa. Tudo passa nessa vida. E a gente nunca saiu mesmo de um desafio, a gente nunca saiu mesmo. Eu espero que não. Se você saiu mesmo, você tá com defeito. Mas a gente nunca saiu mesmo depois de um desafio, de um problema, de uma situação difícil, em que a gente se sentiu sem luz, sem esperança. E é exatamente aí que te move, te faz pensar além da caixinha onde você estava e se apegar aos seus valores e ao que está no teu controle naquele momento. É o primeiro passo para você se movimentar, dar o primeiro passo e deixando as coisas fluírem e acontecerem, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Gente, agora a gente vai, infelizmente, precisar que o seu Denilson fale sua mensagem final. Ah. Porque o papo tá muito gostoso. A gente não vê o tempo passar, mas a gente vai encerrando esse episódio e a gente quer saber qual a mensagem que você vai deixar aqui para as pessoas depois de tantas coisas boas que a gente conversou aqui. Primeiramente, agradecer, né? Estou extremamente lisonjeado aí e foi um prazer, foi uma delícia conversar e muitas vezes coisas que a gente acaba não falando e a gente vai, só a vida vai tocando e tal. Eu acho que eu acho que todo mundo tem que ter um propósito na vida, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que todo mundo tem que buscar o seu propósito. Eu falo que muitas vezes o meu principal propósito é ser feliz. Mas não adianta você ser feliz e você destrói o outro. Então, assim, qual a felicidade? Felicidade é sua, mas você mata o outro, você destrói o outro? Não, quando eu falo matar, assim, eu estou falando, é no sentido. Teve uns anos atrás, eu acho que isso vale a pena comentar. Eu tive como eu sempre trabalhei em grandes companhias, eu tive por 2 vezes, eu tive coach. Então, eu tinha pessoas que me orientavam no sentido. E teve um que foi muito marcante, que ele falava para mim do equilíbrio da vida dando exemplo através de uma roda de bicicleta. Então, qual que era o modelo do equilíbrio da vida de uma roda de bicicleta? Isso vale, se todo mundo conseguir enxergar isso, cada um que estiver ouvindo, é algo muito importante. Então, o que eu aprendi? Que se você olhar uma roda de bicicleta, você vai ver vários raios. Cada raio daquele, ele tem um grau de importância na vida. Então, vai ter um raio ali que chama família, outro raio que vai ser filho, outro raio que vai ser trabalho, outro raio que vai ser saúde, vai ser amigos, relacionamento, comunidade, igreja, religião, e vai ser vários raios. Então, o que acontece? Quando você pegar aquela roda de bicicleta e falar assim, eu só vou trabalhar. Então, aquele raio da roda de bicicleta, ele vai expandir, você vai trabalhar muito, vai ganhar muito dinheiro, mas aquela bicicleta, ela vai ficar defeituosa, porque aquele raio vai formar como fosse um caroço. E na hora que a bicicleta começar a girar, ele vai ficar como se fosse levando uns tocos. Sobe, desce, sobe, desce. E aí, na hora que você desenvolver demais só trabalho, a sua religião vai caindo, a sua família vai caindo, você vai deixando de lado os amigos, vai deixando de lado. Então qual a grande mensagem nisso? A mensagem é a seguinte, que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Quem consegue, é fácil? Não, se fosse fácil todo mundo fazia. Não é fácil, é difícil.
Mas você tem que lutar por esse difícil. Você tem que buscar o equilíbrio. E buscar esse equilíbrio como? Valorizando sua família, valorizando seus filhos, valorizando sua religião, valorizando o seu trabalho. Não importa a profissão que você está nela. Se você está nela, se dedique a ela. Seja feliz nela. Ou então, fala assim, não gosto disso e busca uma outra coisa que você goste e seja feliz. Eu acho que o primeiro passo da felicidade é você amar o seu entorno. Se você se ama, ama o que você faz, ama a sua família e ama e luta por um amor mais duradouro à sua volta, eu acho que isso você gera esse equilíbrio. Então, essa questão da bicicleta, para mim, ela foi muito importante, porque ela diz o seguinte, o que adianta você se dedicar? Vou dedicar demais à família, mas não trabalha. Você vai ficar desempregado, sua roda não vai girar e você não vai buscar o equilíbrio. Eu vou buscar demais amizade, vou para os botecos, tudo com os amigos todos e a família fica de lado. E aí vai. Que lindo. Então, Equilíbrio. Ai, a Aline amou, porque ela é coach. Eu sou psicóloga positiva e coach também, mas a gente trabalha muito o equilíbrio, a roda da vida. Ele falou pra você da roda da vida. Eu já tive umas... Inclusive, acho que até eu vou... É uma pessoa interessante de convidar. Tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que me acompanhou em uma época, em alguns processos, e a gente aprende a olhar de forma global. Então, você não pode olhar, por exemplo, assim, eu não estou muito bem aqui com a minha família, mas se você for olhar só para aquilo, você precisa, na verdade, avaliar o contexto global, né? E daquilo você fazer até a gestão de quanto tempo você vai dedicar. E tem uma coisa, uma vez que uma pessoa falou, que eu achei muito legal, que foi assim, como é que você sabe, no caso ela estava falando isso para mulheres, né? Como é que você sabe onde é que você está colocando mais energia? Muitas vezes é quando você vê onde você está gastando mais dinheiro. Então, quando você vai ver seu cartão de crédito, você está mais com gastos pessoais ou você teve uma boa parte do seu dinheiro que você investiu para fazer alguma coisa com a sua família, para encontrar os seus amigos, para você comprar coisas, às vezes, para a sua casa, para o seu conforto. Então, se você fizer um equilíbrio ali do que você está investindo de tempo e do que você está investindo de dinheiro, você descobre onde é que está a falta e descobre onde é que está o hiperfoco. Então, eu achei uma perspectiva muito interessante. É verdade. Através do investimento das finanças e do tempo, você fazer uma autoanálise. Então, pare e avalie onde é que você está gastando mais dinheiro. É no final de semana no boteco com os amigos ou tendo experiências com a sua família, que a melhor oportunidade, você vai ter uma experiência ótima com a sua família, sabe aonde? Lá no Blend Mineiro. Você não vai se arrepender. Não, você não vai. Aonde você foca, expande. Então, tenta focar em todos os âmbitos e pilares da sua vida. Como ele falou aqui pra gente, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, a gente não estava aqui falando um pouquinho sobre isso. Mas se você não está conseguindo observar, busque ajuda. Sempre tem uma forma de enxergar diferente aquela mesma situação. E é aí que está o primeiro passo para a mudança. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada, Cidadania. Vamos nos despedir. Vamos aproveitar o modelo que a gente fez no episódio anterior. Falamos com a Dilza e vamos todo mundo falar aqui. O relaxa, tudo passa. Vamos lá, então? Vamos lá. A gente fala relaxa, tudo passa em 3, 2, 1, já. Relaxa, tudo passa. Tchau, gente. Tchau, tchau.